Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um dos grandes prêmios mais importantes da história cruzada dos brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet no decorrer das suas carreiras dentro da Fórmula 1, com fatores que acabaram decidindo os rumos das carreiras de cada um deles. A partir dali, o Grande Prêmio da Hungria de 1987. Essa é a nossa história de hoje. O Grande Prêmio da Hungria de 1987 era a nona etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com data marcada para o dia 9 de agosto de 1987, no circuito de Hungaroring. Seria ali o segundo Grande Prêmio da Hungria da história da Fórmula 1. O primeiro tinha sido no ano anterior, o Grande Prêmio da Hungria de 86, onde nós tínhamos visto um impressionante domínio brasileiro. Nelson Piquet com a Williams venceu a prova e o Ayrton Senna, de Lotus, chegou na segunda posição. Os dois fizeram uma disputa espetacular no decorrer de toda a corrida e acabaram dando volta em todos os demais pilotos da pista, inclusive no inglês Nigel Mansell, que foi o terceiro colocado no Grande Prêmio da Hungria de 86. Ali em 1987, um ano depois, nós tínhamos os dois brasileiros em condições parecidas com as condições que eles tinham no ano anterior, em 86. E eu diria que condições até um pouco melhores, principalmente em relação à pontuação no Campeonato Mundial. O Piquet continuava na Williams, e entrando na reta final do campeonato, ali naquele momento, ele era o líder do Mundial de Pilotos, com 39 pontos conquistados. O Senna seguia na Lotus e era o segundo colocado no Mundial, com 35 pontos, apenas 4 pontos atrás do Piquet. O inglês Nigel Mansell seguia na Williams como companheiro do Nelson Piquet e nesse momento ele era o terceiro colocado no Mundial. O Mansell tinha 30 pontos conquistados. E o francês Alain Prost da McLaren vinha na quarta posição, com 26 pontos até então. Estes eram os 4 pilotos que disputariam o título mundial ali na reta final da temporada de 87. O Piquet, apesar de ter demorado para conquistar sua primeira vitória na temporada de 87, vinha fazendo uma temporada muito regular. Raramente ele abandonava as corridas e sempre que ele chegava no pódio, e muitas vezes na segunda posição. Tinha conseguido conquistar sua primeira vitória do ano no Grande Prêmio anterior, o Grande Prêmio da Alemanha. E foi neste Grande Prêmio da Alemanha que o Piquet tinha conseguido pular para a liderança do campeonato. E o Senna tinha liderado o campeonato por boa parte do ano. Também vinha fazendo uma boa competição, já tinha conquistado 2 vitórias ali no decorrer de 87. Nos treinos classificatórios para o Grande Prêmio da Hungria, nós tivemos o inglês Nigel Mansell fazendo a pole position, com o austríaco Gerhard Berger da Ferrari alinhando ao lado do Mansell na segunda posição. O Nelson Piquet ficou com o terceiro melhor tempo, logo à frente do Alain Prost, que conseguiu o quarto posto. O italiano Michele Alboreto, companheiro do Berger na Ferrari, ficou com a quinta posição, e o Ayrton Senna acabou conseguindo apenas o sexto posto com a Lotus. O Senna vinha sofrendo bastante com a sua Lotus ali naquele final de semana, com problemas de aderência naquele asfalto liso de Hungaroring. Mas apesar de certos problemas que os brasileiros tiveram ali nos treinos classificatórios e de nenhum dos dois conseguir alinhar na primeira fila, as expectativas eram boas em relação aos dois para o decorrer da prova, principalmente pelo que os dois tinham apresentado no ano anterior. Ninguém tinha se adaptado melhor do que Senna e Piquet para aquelas condições do circuito travado de Hungaroring. Então todo mundo acreditava que tanto Piquet quanto Senna conseguiriam evoluir no decorrer da prova. E as possibilidades de vitória, principalmente considerando a situação do Nelson Piquet, eram grandes. Mas foi neste Grande Prêmio da Hungria de 87 que aconteceu um dos principais capítulos da história conjunta de Piquet e Senna na Fórmula 1. Dias antes, no final do mês de julho ali de 87, a Lotus tinha sido comunicada através do advogado do Ayrton Senna que o brasileiro não tinha intenção de renovar o contrato com a equipe para 1988. E já começava a rolar no paddock o papo de que o Ayrton Senna vinha em negociações avançadas com a McLaren para correr a partir do ano seguinte. Sem perder tempo e em uma atitude de revide ao comunicado que o Senna tinha passado para a Lotus ali dias antes do Grande Prêmio da Hungria, o Peter Warr, que era chefe da Lotus ali naqueles anos, anuncia no início do final de semana do Grande Prêmio da Hungria
a contratação do brasileiro Nelson Piquet para ocupar o lugar do Senna na Lotus a partir de 1988. O Piquet não tinha se acertado com a Williams para fazer uma renovação de contrato com a equipe. O Piquet queria a garantia de que ele seria tratado como o primeiro piloto dentro da equipe a partir de 1988. O Frank Williams não aceitou rebaixar o Mansell ao posto de segundo piloto, então o Piquet resolveu sair da Williams e assinou um contrato milionário com a Lotus. Só que nesse momento, o Senna ainda não tinha um contrato firmado com a McLaren. Eles ainda estavam em negociações. E o mais importante de tudo, eles estavam negociando valores de contrato. E aí, em relação ao Senna, não ter mais a vaga dele na Lotus tirava da manga do brasileiro uma carta muito importante que ele tinha nessa negociação de valores de contrato com a McLaren, pois agora ele precisaria aceitar o que a McLaren oferecesse, caso contrário, ficaria sem equipe para 1988. E aí, com todos esses imbrólios, negociações e mudanças ali nos bastidores do Grande Prêmio da Hungria, o clima tinha ficado tenso no paddock, principalmente entre Ayrton Senna e Nelson Piquet. E é desta forma que nós temos a largada para as 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 1987. O Mansell larga bem e garante a ponta já nos primeiros metros da corrida. O Berger acaba patinando na largada, tinha óleo na pista. E aí o Piquet consegue pular para a segunda posição. Só que o Berger força na primeira curva e passa novamente pelo Piquet, voltando para segundo. E o Alboreto também se aproveita da situação e pula na frente do Piquet também. Quem se deu mal ali foi o Prost, que acabou caindo para a sexta posição. O Senna ganhou a posição do Prost e ficou em quinto. Na primeira passagem pela linha de chegada, nós tínhamos exatamente estas posições: Nigel Mansell em primeiro, Gerhard Berger em segundo, Michele Alboreto em terceiro, Nelson Piquet em quarto, Ayrton Senna em quinto e Alain Prost na sexta posição. Nas 4 primeiras voltas da corrida, os 4 primeiros da pista iam conseguindo abrir bastante em relação aos demais. Era visível que as Williams e as Ferraris tinha um desempenho melhor. O Senna seguia com problemas de aderência, ia sofrendo bastante para manter o carro no traçado. E o Prost também vinha tendo problemas com a McLaren. Na quarta volta da corrida, o francês já tinha perdido mais posições e já era o 8º colocado. Ali na frente da corrida, o Berger ia fazendo boas investidas para cima do Mansell para tentar tomar a primeira posição do inglês. E os dois vão fazendo uma briga espetacular por muitas voltas nessa parte inicial da prova. A partir da volta 12, nós tínhamos 3 brigas muito boas ali na frente. Mansell e Berger brigando pela liderança, Alboreto e Piquet brigando pela terceira posição da prova e uma briga de 4 carros pela quinta posição. Ayrton Senna com a Lotus, Thierry Boutsen com a Benetton e Stefan Johansson e Alain Prost com a McLaren. Os 4 pilotos se atacando, brigando pela quinta posição da prova. As ultrapassagens não vinham acontecendo, mas os ataques, as investidas e as manobras de defesa vinham deixando a corrida muito boa. Chegando na volta 15 de corrida, o Gerhard Berger abandona a prova com problemas na sua Ferrari. Era fim de prova para o austríaco e aí nós tínhamos o Mansell em primeiro, com o Alboreto em segundo e o Nelson Piquet na terceira posição. Chegando na volta 20, quem abandona é o Stefan Johansson, o companheiro do Prost na McLaren. E aí nós ficávamos com Mansell, Alboreto, Piquet, Senna, Boutsen e Prost nas 6 primeiras posições. E uma briga muito boa entre o Senna e o Boutsen pela 4ª posição da corrida. Uma briga ferrenha que se desenrolou pelo decorrer de muitas voltas, com muitas investidas do Boutsen com a sua Benetton, que rendia muito bem ali em Hungaroring, e o Senna se defendendo de forma espetacular. Passando da volta 30, o Michele Alboreto dá uma errada de marcha no final da reta dos boxes de Hungaroring e o Piquet faz a ultrapassagem em cima do italiano, pulando para a 2ª posição da corrida. Agora o Piquet só tinha o Mansell à sua frente, mas o Mansell estava bem à frente. O inglês tinha uma vantagem de 12 segundos para o brasileiro nesse momento. Nas voltas seguintes, após o Mansell ser comunicado que o Piquet estava logo atrás dele, o inglês aperta ainda mais o ritmo na pista e essa diferença vai subindo. Após a volta 31, já era mais de 15 segundos. E quem começava a melhorar o ritmo na pista era o Senna, que conseguia abrir uma vantagem em relação ao Boutsen e começava
começava a se aproximar do Michele Alboreto. A diferença que tinha sido enorme entre os dois, ali após a volta 35, já era menos de 8 segundos. E aí com essa distância que o Senna conseguiu abrir em relação ao Boutsen, agora nós tínhamos o pelotão da frente todo distanciado. Não tínhamos mais brigas diretas por posição na pista. Ficávamos acompanhando a partir dali o desempenho de cada piloto volta a volta para vermos as variações de diferenças que iam acontecendo de um para o outro. Na 42ª volta da corrida, o Michele Alboreto abandona a prova com problemas na Ferrari. Era fim das atividades da equipe italiana, ali na Hungria, com o abandono dos dois carros da equipe. E agora o brasileiro Ayrton Senna era terceiro colocado na prova. Neste momento nós tínhamos a situação ali da frente bem equalizada. O Mansell era o líder com 12 segundos de vantagem em relação ao Piquet, que tinha 12 segundos de vantagem em relação ao Senna. E os tempos dos primeiros colocados da corrida nesse momento começam a subir bastante, principalmente após a volta 45. Provavelmente todos já passavam a sofrer com o desgaste dos pneus. Mas como todos os pilotos ali vinham tendo uma distância segura para evitar brigas diretas na pista e não tinham uma distância suficiente para conseguir fazer uma parada e não perder posição, já começávamos a ver a possibilidade desses pilotos ali da frente terminarem a prova sem fazer troca de pneus. Passando da volta 52, a diferença do Mansell para o Piquet caía bastante. Nesse momento era menos de 7 segundos. Logo na sequência, faltando pouco mais de 15 voltas para o final da corrida, o Alain Prost consegue passar pelo Thierry Boutsen e sobe para a 4ª posição na prova. E já começava a se aproximar do Ayrton Senna, já começava a tirar bastante aquela vantagem que o Senna tinha e ameaçar a 3ª posição do brasileiro. E o Piquet seguia baixando o pé no acelerador. Após a volta 60, ia fazendo volta mais rápida em cima de volta mais rápida, baixando o recorde da pista a cada volta que fechava. Mas aí o Mansell também voltava a apertar o ritmo e não deixava o Piquet se aproximar a ponto de conseguir brigar pela 1ª posição. O Piquet, vendo essa reação do Mansell ao ritmo dele, dá uma segurada no seu ritmo e a partir dali passa a administrar o equipamento, deixando a diferença subir lá para casa dos 10, 12 segundos e vai garantindo a sua 2ª posição na corrida, que já seriam bons pontos somados em relação ao campeonato mundial. E aí, faltando 6 voltas para a prova terminar, salta uma das porcas de roda da Williams do Nigel Mansell. Uma das rodas traseiras do carro fica solta e o inglês precisa abandonar o Grande Prêmio da Hungria de 1987. Tinha liderado a prova desde a largada, não tinha perdido a 1ª posição em nenhum momento e se encaminhava tranquilamente para a vitória. Acontecia cada coisa com Mansell também que não tinha explicação. E aí o brasileiro Nelson Piquet assume a liderança da corrida, faltando apenas 5 voltas para o encerramento da prova. E nós temos fechadas as 76 voltas do Grande Prêmio da Hungria de 87, com Nelson Piquet na 1ª posição, Ayrton Senna em segundo e o francês Alain Prost em terceiro. Era a 2ª dobradinha brasileira em 2 grandes prêmios disputados na Hungria até então. Com essa vitória e o abandono do Nigel Mansell, o Piquet abriu uma vantagem considerável na liderança na tabela do Mundial, o que seria essencial para garantir a conquista do seu 3º título. Um detalhe curioso é que quando o Piquet recebeu a bandeirada ali pela vitória, a equipe Lotus, na beira do pit wall de Hungaroring, vibrou muito mais com a vitória do Piquet do que a equipe Williams, a equipe do Piquet e a equipe que tinha vencido a prova. Em cima do pódio, festa do Nelson Piquet pela vitória conquistada, mas dessa vez sem os cumprimentos e aquele bate-papo que ele e o Senna sempre tinham ali quando dividiam o lugar de honra. O que se viu foi um clima sério e de desconfiança ali no momento da festa. No meu ver, foi a partir deste Grande Prêmio da Hungria que começou a se desenhar definitivamente um clima ruim de convívio entre o Piquet e o Senna. A cordialidade entre os dois passava a desaparecer pouco a pouco. E a situação ficou insustentável poucos meses depois, no início da temporada de 1988. Mas aí é assunto para outro episódio aqui do canal.